Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que, olha, mexe bastante com o processo penal aqui no Brasil. A figura do juiz das garantias. É um conceito que redefine a maneira como a justiça funciona, principalmente naquela primeira fase, a da investigação. E a primeira coisa que vem à cabeça é: peraí, como assim? Dois juízes diferentes para o mesmo processo? Pois é, parece estranho, mas é exatamente essa a estrutura que a gente vai entender agora. Então vamos lá. Para começar, quem é essa nova figura que entra no tabuleiro do nosso sistema de justiça? Basicamente, o juiz das garantias é como um guardião da fase pré-processual. A missão dele é ficar de olho na investigação, garantindo que tudo corra dentro da lei e que os direitos de quem está sendo investigado sejam respeitados desde o primeiro minuto. E aqui a gente vê a diferença preto no branco. De um lado, o juiz das garantias, totalmente focado na legalidade da investigação. Do outro lado, o juiz do processo, que pega o caso depois para analisar as provas e finalmente dar a sentença. São papéis completamente diferentes. E essa nova regra vale para todo tipo de crime? A resposta é para quase todos. A única exceção mesmo fica por conta daquelas infrações consideradas de menor potencial ofensivo, que seguem um rito mais simples. Ok, agora vamos entender na prática o que esse juiz faz durante aquele período super crítico da investigação policial. É o juiz das garantias quem vai autorizar uma busca e apreensão, por exemplo. É ele quem decide sobre a necessidade de uma prisão preventiva. De forma geral, ele atua como um filtro de legalidade para as ações da polícia e do Ministério Público. Ele não julga o mérito da questão, mas garante que as regras do jogo sejam seguidas. Um dos pontos mais importantes aqui é entender quando exatamente um juiz sai de cena e o outro entra. Existe um momento certinho para essa passagem de bastão. Então, o ponto crucial é esse aqui: o recebimento da denúncia ou queixa. Enquanto o caso é só uma investigação, a responsabilidade é do juiz das garantias. A partir do momento em que a acusação é formalmente aceita pelo judiciário, pronto, a competência muda de mãos. E isso não é uma interpretação, está escrito na lei de forma bem clara. O artigo 3º-C define que a atuação do juiz das garantias termina exatamente aí, quando a denúncia é recebida e o processo judicial começa de fato. E se ficar alguma questão da fase de investigação sem uma decisão final? O parágrafo 1º já resolve isso. A partir do recebimento da denúncia, qualquer assunto pendente passa a ser responsabilidade do novo juiz, o juiz da instrução e do julgamento. Agora a gente chega numa parte que é fascinante nesse sistema: a ideia de reforçar a imparcialidade. O novo juiz assume o caso com uma perspectiva completamente nova, zerada. E esse ponto é fundamental. O parágrafo 2º diz que o juiz que vai julgar o caso não está preso a nenhuma decisão tomada lá atrás pelo juiz das garantias. Ele tem total autonomia para reavaliar tudo. É como se ele pegasse o caso com a mente limpa, sabe? E a lei até estabelece um prazo bem específico e importante para uma dessas reavaliações. Grave este número: 10 dias. Nesses 10 dias, o juiz do processo é obrigado a analisar de novo se as medidas cautelares, como uma prisão preventiva que foi decretada na investigação, por exemplo, ainda são mesmo necessárias. É uma garantia de que a situação vai ser revista por um novo par de olhos. E vamos para o último pilar desse sistema: a separação física e processual dos autos, dos documentos, para garantir um julgamento livre de qualquer contaminação prévia. A lei cria o que a gente pode chamar de uma barreira informacional. Os documentos da investigação, que têm elementos que podem ou não se confirmar depois, não são enviados para o juiz que vai julgar. Eles ficam guardados à disposição da acusação e da defesa, mas fora dos olhos do julgador final. Claro, existem exceções. O parágrafo 3º detalha que algumas coisas essenciais, como provas que não podem ser refeitas no futuro, devem sim ser enviadas. A ideia é preservar o que é crucial, sem contaminar o julgamento com elementos que são provisórios da investigação. Então, resumindo, todo esse sistema se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, a separação clara de funções. Segundo, a independência do juiz que vai julgar. E terceiro, essa barreira processual que mantém os autos da investigação separados para evitar uma influência indevida na decisão final. E a gente termina com uma reflexão. De que maneira dividir os papéis entre quem supervisiona a investigação e quem efetivamente julga pode alterar o equilíbrio e a busca por um veredito mais justo? É o grande debate por trás dessa nova arquitetura do nosso processo penal.